Olá pessoal, espero que estejam muito bem. Vamos agora começar uma prática com processamento de imagem, tá bom? Compartilhar a tela aqui com vocês. Nós vamos utilizar a linguagem de programação Java, em especial uma classe chamada imagem digital que eu criei para facilitar é, a, a abordagem didática do conteúdo, certo? Então vamos lá. Então criei um método para executar em Java e vou alterar esse método. A gente disse que vai representar a imagem como uma matriz. Então, em Java seria um array inteiro com duas dimensões. E aí, eu preciso dizer aqui que, que essa imagem tem determinado tamanho. Vou botar aqui, por exemplo, 512 por 512, certo? Por padrão, Java cria todos os valores de inteiro como zero. Então, a gente espera o quê? O que é que vocês esperam? O que é que vai aparecer aqui? Então, vou chamar imagem digital, chamar plotar imagem, passar a imagem como referência e aqui um texto, que vai ser um título da janela. Aqui eu passei a imagem que eu criei, aqui, e aqui o título da janela. O que é que vai aparecer aqui? Tudo branco, tudo preto, tudo cinza. Como é zero, vai ser tudo preto, certo? Então a imagem está toda preta. Agora eu vou alterar essa imagem e vou deixar um pedaço dela branco. Fazer um array aqui. O primeiro array vai varrer aqui uma dimensão, que aí eu nem tenho certeza se são linhas ou colunas, vamos descobrir juntos. E o outro array vai varrer, tá varrendo a mesma posição, mas eu vou mudar para ele varrer a segunda dimensão do array. Então vai varrer, na verdade ele está varrendo todo o comprimento do array em uma direção e em outra. Até para a gente dar algum errinho aqui, eu vou aumentar esse de 512 para 1024. Ou até para simplificar aqui, vou botar, sei lá, 640, 480 por 640. Vamos ver se vai aparecer aqui. Com isso a gente vai descobrir. Opa! Então, 640 é o número de linhas. Eu quero que sejam 480 linhas. E a primeira dimensão é o número de colunas. Vamos ver agora. Beleza. Está tendo que essa imagem tem 480 linhas por 640 colunas, certo? Então, a primeira posição do array aqui vai mapear o número de... Vai mapear as colunas, certo? E a segunda posição, a linha em que está essa coluna, beleza? Deixa aqui. Agora vamos modificar isso aqui para que todas as, as linhas de baixo sejam brancas, certo? Então eu vou colocar se a linha é na segunda posição. Então eu uso a variável j. Se o j for maior, aí lembrando que a indexação, o ponto 00 é no canto superior esquerdo. Então se eu quero as de baixo, eu vou querer que seja maior igual a 240. Se j for maior igual a 240, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que a minha imagem, o pixel ij, vai ser igual a 255, que é branco. Vamos ver lá se deu certo. Opa, deu errado. Por quê? Bom, eu gerei a imagem, mas eu não estou mostrando. Eu estou mostrando a imagem que eu carreguei. Então, eu vou recortar esse trecho aqui, da imagem carregada, e vou colocar aqui embaixo. Pronto, conseguimos. Agora, os pixels todos de baixo estão brancos. Mas eu não quero, eu quero restringir não quero mais aqui, eu quero que fique no meio. Quero uma faixa branca no meio. Então, se o J for, então,
sei lá, vou botar um ponto qualquer aqui, 120 e J for menor que 360, aí eu pinto de branco. Tranquilo, consegui. Eu posso fazer a mesma. Agora eu vou limitar a coluna. Eu vou dizer que o I, meu I, na coluna, tem que ser maior que 300. Certo? Então, as colunas da direita. Então, restringir a minha imagem disso aí. Só pega por aí vai. Então, a gente já sabe como manipular uma imagem. Vamos agora fazer uma coisa diferente. Que tal fazer um gradiente? E aí, vocês topam? Para facilitar as contas aqui, eu vou reduzir a imagem para 255 e 255, certo? E aí agora eu vou fazer o seguinte, ou melhor, tá 256 porque é o tamanho da imagem, vai de 0 a 255 a posição também aqui nesse caso. Então eu vou dizer agora que imagem I J vai ser igual a I. Vamos lá. Se o I é o número de colunas, então ele deve variar em relação às colunas. Vamos ver? Ó. Então o degradê ficou nesse lado. O menor valor quando o igual a zero é preto e vai aumentando até ficar branco. Tranquilo? Ficou pequeno, né? Então vamos aumentar essa imagem aqui para 512, sei lá, ou até 1024. Só que agora não dá para botar 1024 lá naquele array, né? Então eu vou ter que dividir isso aqui por 4, certo? Para que o máximo seja 255. Tranquilo? Ó, então nós conseguimos o efeito que queríamos. A imagem tem esse degradê. Só que agora acaba que vai ter 4 pixels da mesma cor, né? São faixas minúsculas aí, fica difícil até de perceber. Agora vamos mudar isso aqui para colocar esse gradiente em relação à coluna. Então, conforme... antes estava na coluna, né? Agora está nas linhas. Então, conforme vão passando as linhas, o gradiente vai fazendo assim. Vamos fazer que tá uma combinação aqui. I mais J dividido por 4. Opa. Aqui tem que ser dividido por 2, né? Também tirar a média dos dois, né? Dividido por 4 vezes 2 dá 8. Aí a gente conseguiu um gradiente em relação à coluna, né? Se a gente quisesse inverter, aí eu vou deixar para a próxima aula, vocês colocam. Mas eu vou dar uma dica aqui. Se eu botar 255, que é o valor máximo, menos isso. Então, ao invés de gerar o branco ficar aqui embaixo, agora fica o preto. Vamos lá. Esse eu vou deixar esse salvo aqui. E vou botar o original que a gente fez primeiro. Tranquilo? Serve. Um tá o canto branco, outro vai do branco pro preto pro branco. E o outro vai do branco para o preto. Então, acho que aqui já vimos bastante coisa em relação a criar uma imagem, manipular uma imagem, né? Vamos agora carregar uma imagem. Eu vou utilizar o pacote imagem digital para carregar uma imagem, certo? E aí eu tenho algumas imagens aqui. Pronto, essa é uma imagem clássica do livro de processamento de imagem de uma mulher chamada Lena. Vamos agora plotar essa imagem para vocês conhecerem, quem não conhece, conhecer a Lena da primeira vez. Lena. Tá aí. Essa é a foto da Lena na tela. Agora vamos fazer
algum processamento nessa imagem. Primeiro eu vou fazer aquele laço duplo tradicional para que a gente possa percorrer todas as posições, né? Todas as colunas, todas as linhas da imagem. Eu vou aqui mostrar para ele colocar as duas saídas antes. Ele mostrando a imagem aqui. Fazer os comentários no código. Carregando a imagem. Mostrando a imagem carregada. Varrendo cada pixel da imagem. Vamos fazer um processamento alterar essa imagem aqui. Então eu vou pegar cada pixel dessa imagem e vou somar uma constante, certo? Então vamos dizer que esse pixel vai ser esse mesmo pixel. Esse valor de intensidade desse pixel vai ser o valor que ele tinha lá mais, sei lá, 20. Provavelmente isso aqui vai dar um erro. Vamos lá. Se não der um erro, a gente altera até dar um erro. Bom, não deu erro. Ele mostrou a imagem antes, mas não mostrou a imagem depois. Porque a gente esqueceu de colocar para ele mostrar a imagem depois. Mostrando a imagem após o processamento. O antes e depois. Opa! Então ele somou a imagem, não deu erro, mas quando tentou mostrar, ó, apareceu aqui um erro, porque ultrapassou aquele limite de 0 a 255. Então eu vou colocar mais uma linha aqui. Dizendo que isso aqui vai ter que ser no máximo 255. Vai ser o mínimo entre 255 e o valor da imagem original. Ou da imagem original não, do valor depois da soma, né? Então observe o que aconteceu. A imagem aqui ficou mais puxada para o branco. Aqueles pontos onde ultrapassaram 255 foi onde ocorreu uma saturação. O branco o valor ultrapassou 255, ou seja, ficou branco. Aí eu disse o quê? Se ultrapassar 255, então deixa 255. Pega o menor valor entre o que está lá, sei lá, 300, por exemplo, e 255. Então bote para 255, para que a imagem possa ser exibida. Certo? A imagem está um pouco mais branca, mas vamos forçar mais. Ao invés de a gente somar apenas 20, vamos somar 50. Pronto. Aqui a imagem está nitidamente mais esbranquiçada, né? A imagem original e aqui mais esbranquiçada. Clareou mais, mas acaba que vai perdendo um pouco de contraste, né? Porque alguns tons de branco vão saturando. Vamos perceber algum lugar onde tem essa saturação. Algum lugar que era cinza, talvez aqui no ombro. Vamos somar mais e aí até a gente conseguir saturar. Vamos somar 80. Bom, aqui com certeza apareceu alguma saturação. Então aqui no ombro tem uma saturação, nos olhos que já eram brancos, com certeza saturou. Aqui no chapéu também ocorreu a saturação, certo? Então ficou branquinho. Agora vamos subtrair. Aqui como deu, aqui a gente já sabe que vai dar outro problema. Eu vou deixar dar o problema e depois a gente corrige. Opa, deu um erro porque ultrapassou o limite de intensidade de cor. Então vou fazer outra correçãozinha aqui. Então vai ter que ser o máximo entre 0 e o valor que está lá na imagem. Essa não é a melhor forma de correção, a gente vai ver outra um pouco melhor,
Mas aqui já serve para caso de saturação, para a gente deixar saturar, que é o objetivo aqui. Então, estou subtraindo 80, a outra imagem deve ficar bem escura e deve saturar por preto algumas regiões. Olha aqui. O antes e o depois. Então, essa é a imagem original. Essa aqui está bem mais escura, né? Então, você deve ter saturado aqui alguma coisa nessa região. E ter... E aqui, ó, vai perdendo o contraste, né? Vai ficando tudo preto e a saturação perde o contraste dessa região. Outra coisa que eu quero ver com vocês é a gente poder ajustar um pouco. Ajustar essa imagem, a gente pode tentar fazer isso através de, ao invés de usar soma, usar uma multiplicação, certo? Então vamos colocar, vamos aproveitar esse mesmo código, vamos alterar essa linha. Então a imagem fica aqui original. E eu vou multiplicar essa imagem por uma constante, vamos dizer, 0,5 vezes. O que acontece? Aqui ele não permite fazer, porque esse aqui é um número de ponto flutuante, não é isso? Então, eu vou ter que fazer aqui em Java, eu vou ter que fazer uma conversão para transformar esse número novamente em inteiro. Aí vai funcionar? Eu vou dividir agora por 2, ou seja, multiplicar por 0,5. O que é que você acha? A imagem vai ficar mais clara ou mais escura? Pensa aí. O valor mais alto é 255. Se eu multiplicar ele por 0,5, ele vai para 123,5. Né? Como é inteiro, ele vai truncar ali, vai para 123. Não, 122, né? 122,5 vai para 122. Então, quer dizer, o valor mais alto, que era o branco, vai passar a ser 122, que é um ponto de cinza médio, né? Então, você vê que a imagem deveria ficar mais escura. Não deu nenhum problema aqui, nesse caso nem ia dar, porque eu só estou dividindo. Então, a imagem ficou realmente mais escura, como a gente pensava. Mas observe que isso é diferente do que a gente fez antes. Antes a gente subtraiu uma constante, ou seja, manteve todos os valores de contraste, ou seja, a diferença de um pixel para outro ficava sempre a mesma, com exceção daqueles onde ocorreu saturação. E aqui não. Aqui eu alterei até a razão, a diferença dos pixels agora é metade do que era antes. Então, perdeu o contraste em todos os pixels da imagem. Mas, de uma certa forma, foi um pouco mais uniforme, né? O contraste permaneceu um pouco, porque também evita a saturação, né? Também não ocorreu saturação, teve essa vantagem. Agora vamos multiplicar por um número maior que 1. Sei lá, tá logo 2 aqui. O que é que você acha que vai acontecer? O valor máximo, né, que é 255, vai passar a ser 510. E aí vai ultrapassar o valor de branco. E a gente vai precisar fazer essa correção que a gente já fez aqui para caso de saturação no branco. E perceba que esse tipo de operação é diferente daquela que a gente fez com a soma, né? Que ele vai saturando algumas regiões. Aqui não, ele aumentou dobrou, né, o valor de tudo, mas o valor que era pequeno continuou pequeno. O valor, sei lá, do pixel que era preto, próximo de zero, o zero continuou zero quando multiplicou. O valor que era pequeno, 1, passou para 2. E o valor que era grande, sei lá, 128, que era 122, que era o cinza médio. Aí eu falei, é 255, né? Então 122 vai para 244, né? Para chegar perto de 127 seria 254, né? Então naquele outro exemplo eu falei 122, 255 dividido por 2, mas daria 127. Ok, mas deu para entender. Então se eu pegar o 127, que era um cinza médio, passou a ser o valor mais alto, né? Então diminuiu o contraste, ocorreu saturação, mas de outra forma, através de multiplicação. Agora vamos calcular o valor máximo e mínimo da imagem. Esses valores a gente vai utilizar para poder construir um método de correção
diz quando a imagem está saturada para algum lado ou está fora do intervalo principal, ok? Vamos lá. Eu vou definir aqui o valor max, que eu vou dizer que é 0. Porque eu vou procurar o valor máximo, toda vez que eu encontrar um maior que ele, eu substituo. E o int mínimo, eu vou dizer que é 255. Cada vez que eu encontrar um menor que ele, eu substituo. Aí eu vou escrever aqui. Max vai ser o máximo entre ele mesmo e o pixel em questão que eu estou observando. E mínimo vai ser o mínimo entre ele mesmo e o pixel que eu estou observando. Aqui eu não fiz nenhuma correção na imagem, então assim vai mostrar a mesma coisa, mas eu vou pedir para escrever na tela. Não, aqui não precisa não, né? Vou escrever aqui. Max pronto. Então tá aí na tela o que que aconteceu. A gente encontrou que o valor máximo aqui dessa imagem é 245 e o mínimo é 25, certo? Eu poderia observar, sei lá, muitas outras coisas. Quantos valores distintos tem na imagem, por exemplo. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Acho que vocês aprenderam bastante coisa, como carregar uma imagem, a representação dela matricial, operando pixel a pixel, como gerar uma imagem, como carregar a imagem, como mostrar a imagem. Até mais, fiquem em paz. Em breve a gente se vê de novo.